Olá, boa noite. Eu sou o Paulo Soares. E eu sou a Natália Elias. O Questão de Opinião está no ar. E hoje nós vamos abordar um tema muito polêmico aqui em Belo Horizonte. É a questão dos moradores de rua. E aqui nos estúdios nós recebemos a Pamela Correia, que é responsável por um projeto que cuida desses moradores de rua. Boa noite, Pamela. Boa noite. Pamela, segundo um censo realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, ano passado, juntamente com a UFMG, existem 1.827 moradores de rua na cidade. E desse número, 94% tem o interesse de sair dessa situação. E 64,2% deles vêm do interior em busca de trabalho, emprego ou serviços públicos. E o que você acha que pode ser feito em prol dessas pessoas que estão na rua hoje? Alguma política pública? O que se passa na cabeça de um morador de rua quando ele sai da casa dele e vai para as ruas, se é uma questão, um problema de vício, se é um problema familiar, se é alguma doença? Eu gostaria que você desse a sua opinião sobre isso. Então, Paulo, é muito importante a gente salientar aqui que muitos moradores de rua são tidos como marginais, né? Nem sempre eles têm atitudes que entram em desacordo com aquilo que é a ordem social, né? Nem todos eles são ladrões, nem todos eles são assaltantes, e muitas das vezes a sociedade os vê dessa forma. Um dos maiores motivos assim, que os leva à rua, né, pelo que eles relatam no projeto, é que eles não conseguem viver essa pressão cotidiana. Às vezes o ativismo, essa cobrança muito grande que a gente tem socialmente falando, é o que os leva à rua. Porque a rua é uma falsa liberdade, né? A rua, ela cria aquela situação que ele não tem horário para nada, ele não precisa trabalhar para adquirir as coisas, né? A gente nunca viu falar que um morador de rua tenha morrido de fome, né? E a gente também não vê um morador, a não ser que ele tenha algum problema mental, sem uma roupa. Você não consegue ver isso, né? Então, assim, eu acho que o principal fator aí dele querer sair da rua é porque ele é visto como marginal pela sociedade. E fale um pouco mais desse projeto que você faz com eles. É um projeto ligado a alguma instituição religiosa? Eu sei que o nome do projeto é Madrugada do Carinho com Deus. Isso tem alguma ligação? Então, a Madrugada do Carinho começou na primeira igreja Batista do Barreiro, há 16 anos. E depois ela foi tomando uma proporção muito grande, por isso hoje nos reunimos na Praça da Estação, né? A Madrugada do Carinho começa na rua, vamos dizer assim. E o projeto em si, ele tem uma isca, né? A gente leva um alimento, faz campanhas para que a gente adquira doação de roupas, sapatos, que é aquilo que é a necessidade básica, né? E aí, com isso, a gente consegue essa abertura com o morador de rua, ele consegue contar um pouco da história dele para a gente. E o mais importante, na minha opinião, para o projeto, é porque eles são verdadeiramente vistos, né? Porque como eles estão à margem da sociedade, eles recebem ali o quê? O desprezo das pessoas. E o projeto, eu acho que a maior importância do projeto é você olhar para um cara daquele de verdade, sabe? É você verdadeiramente escutá-lo. É muito interessante porque eles têm o papelão como a casa deles. Então, quando a gente aborda, eles limpam o papelão e falam, senta aí, fica à vontade. Então, naquele momento, o morador, ele realmente recebe uma atenção, ele recebe um carinho. O lanche em si é só uma isca que a gente fala lá. É só uma isca para a gente poder conseguir alcançar o coração daquela pessoa, sabe? Eu acho que mais do que o alimento que perece, né? Eu acho que esse cunho social aí de dar um amor, de dar o carinho, é que faz toda a diferença no projeto. Pamela, e me fala uma coisa. Nós sabemos que esse projeto, ele nem sempre é tão bem abraçado pela sociedade em si. Sim. Você, como assim que foi entrar para esse projeto? Houve um convite? Houve um interesse? Como que foi? Eu gostaria que você me contasse um pouquinho sobre isso. Sim, há muitas críticas a respeito de se você alimenta, você o mantém ali. Mas existem umas situações que o leva a ficar na rua mesmo. Por quê?
As acomodações que muitas das vezes as instituições como a prefeitura, por exemplo, oferece, não são dignas. Como foi falado ali, muitas pessoas vêm para a capital para tentar uma oportunidade, para tentar um emprego melhor, para tentar uma opção. Às vezes eles vêm para trabalhar e mandar alguma coisa, um sustento para a família. E aí quando eles chegam aqui que eles não têm um parente, não tem uma pessoa, eles vão para os albergues. E nem sempre os albergues conseguem oferecer condições humanas. Sim. Né? Então, às vezes, a rua, ela oferece uma situação muito melhor do que o próprio albergue. Então, assim, levar um lanche, levar uma roupa e dar uma atenção para esse cara, muitas das vezes, tentar suprir um pouco, né, daquilo que a prefeitura em si não consegue fazer. Porque é muito fácil eu pegar um galpão, colocar várias camas ali e falar com o cara assim, todo mundo sujo, todo mundo fedendo, vai ter que dormir aqui. Para quê? Para maquiar a cidade. Né? Então, assim, o que me levou à rua é justamente entender que talvez eu poderia fazer algo diferente de simplesmente jogar essas pessoas ali dentro. Entendi. E o que acontece? Essas pessoas, elas são moradores de rua, elas recebem todo esse, até o nome diz, carinho de vocês, mas eu falo assim, como que é a reinserção dessas pessoas na sociedade? Porque automaticamente nós temos como elas são excluídas. Sim. Por um momento. E como que é a reinserção dessas pessoas na sociedade? Ela existe? Você que já está acompanhando o projeto há algum tempo, procede essa informação ou não? Essas pessoas elas não conseguem interagir de novo na sociedade? Então, nos órgãos públicos há uma certa dificuldade. Porque às vezes o cara saiu do interior e está aqui, e ele foi assaltado, ele perdeu toda a sua documentação. E já aconteceu um caso que ele tinha que buscar a certidão de nascimento dele numa cidade interior e isso custava assim, um valor que para ele era surreal. Então, a Madrugada do Carinho, mesmo não tendo mantenedores fixos, a gente consegue alguns parceiros, algumas doações financeiras para suprir um caso desse aí, né? A gente buscou a certidão de nascimento e conseguiu fazer a documentação dele e colocar ele no ônibus e voltar para a cidade. Em alguns casos, eles vão para clínicas de recuperação, que são de parcerias também com a Madrugada do Carinho, para tratar o alcoolismo, né? Muitas das vezes o vício mesmo com as drogas. E isso é uma fuga que eles encontram na rua. Nem todos vão para a rua por causa do vício. Muitas das vezes eles adquirem o vício nas ruas, né? Para talvez tentar amenizar a realidade que é triste. Tá, pegando o gancho nessa sua resposta, eu queria saber sobre família. Como que assim, o contato, o convívio, ou se não existe nenhuma procura dos familiares quanto a essas pessoas? Porque a gente sabe que muitas delas estão ali porque não têm família e outras porque abandonam as famílias, elas simplesmente desistem de viver daquela forma que aparentemente para nós é tradicional e decidem ir às ruas. Como que é o contato entre esses moradores de rua e os seus familiares? Então, alguns deles fazem visitas esporádicas. Quando eles adquirem um vício, por exemplo, ou saíram de casa por causa do vício, eles se sentem envergonhados. Então, aquele convívio familiar já não faz parte, né, da realidade dele, muitas das vezes. Eu já tive moradores que me relataram assim, eu não fico em casa porque eu uso crack e eu não quero essa realidade para os meus filhos. Entendi. E o seu projeto, a Madrugada do Carinho com Deus, ele é patrocinado por alguma empresa? Tem ajuda do governo, de alguém? Não. Tudo que a gente distribui é doação através de algumas campanhas, né? E a gente tem um mantenedor fixo de pães. E as pessoas que vão mesmo, elas dão uma contribuição, né? Claro que de forma espontânea mesmo, elas dão uma contribuição e é com isso que a gente faz a produção do leite, no caso, né, café com leite, quando é época de frio, e do suco no calor. Isso aí é eles mesmos que pedem. Então, assim, quando alguém procura, eu quero participar da Madrugada do Carinho, eu quero fazer algum tipo de doação, aí a gente pede alguma coisa, por exemplo, eu quero fazer um sanduíche esse mês. Então, a gente pede alguns elementos para aquele sanduíche. Então, tudo é doado. Tudo que a gente tem lá é através de doação. Então, Pamela, o assunto é muito interessante. Se a gente ficasse aqui, a gente ficar muito tempo, porque é um assunto muito bacana. Sim. Mas, enfim,
está chegando ao fim. E eu queria aqui deixar esse espaço nesse momento para você poder divulgar, deixar contato, enfim, trazer as pessoas que ainda não conhecem, que se sentiram curiosos através da entrevista, ou até mesmo que querem participar do movimento. Enfim, você tem algum contato, alguma coisa que você quer deixar? Sim. A Madrugada do Carinho acontece toda primeira sexta de cada mês, né? A partir das 22h30 na Praça da Estação. Lá nós damos todas as coordenadas, como que funciona, por ser um projeto na madrugada, né? Então a gente tem algumas orientações a serem feitas. E para quem quiser participar, é só encontrar conosco lá em uma dessas datas, né? Ou me procurar. Entendi. Então, bom, pessoal, a gente acaba aqui a nossa entrevista. Semana que vem tem mais. A gente conta com vocês, conta com a presença de vocês. Obrigado pela audiência, obrigada, Pamela, pela presença. Obrigada. Muito agradável, muito gratificante também. Enfim, a gente conta com vocês no próximo programa, na próxima semana. Boa noite. Boa Até noite. lá. Boa noite.